Você sabe qual é a diferença entre a perícia administrativa no INSS e a perícia judicial? Eu vou contar para você como é que funciona cada uma delas, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas, e no final do vídeo eu vou te dar uma dica de como resolver o problema das perícias, tá certo? Acompanha comigo até o final para você descobrir tudo isso. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Coelho, sou advogado especialista em direito previdenciário e também em direito do trabalho, e eu venho aqui nesse canal todos os dias para apresentar para vocês informações relevantes que possam melhorar e dar mais dignidade à vida de vocês, tá certo? Sempre às quartas-feiras também a gente tem uma live especial aqui às 20 horas, onde a gente conversa com as pessoas e é muito bacana, muito dinâmico, você já é nosso convidado para a próxima quarta-feira. Bom, antes de mais nada, quero pedir a você, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aí rapidinho, não dói nada, é gratuito, ativa aí também o sininho para você acompanhar tudo que a gente posta aqui de novidade, os vídeos que são diários e também o anúncio das lives para você acompanhar com a gente tudo isso aqui, tá certo? Então vamos lá falar um pouco sobre a questão das perícias no INSS e as perícias judiciais, as principais diferenças, vantagens e desvantagens, e também daqui a pouquinho eu já vou falar para você, vou dar uma dica muito legal sobre como resolver alguns problemas com essas perícias aí, tá certo? Antes de mais nada, eu quero aqui falar uma coisa para vocês. A gente tem feito esse trabalho aqui no canal trazendo muitas dicas para as pessoas, dicas de como conseguir alguns benefícios, dicas de como passar na perícia do INSS ou perícia judicial. São vídeos recentes que a gente tem feito. Um dos últimos vídeos é um vídeo que mais deu acesso, mais deu visualização. São dicas muito importantes de direitos das pessoas com deficiência monocular. Então tá aí no canal, é só você visitar o canal que você vai encontrar esses vídeos, e é muito satisfatório que isso esteja acontecendo, porque a gente tem muitos relatos, é só você olhar aí nos comentários dos vídeos que vocês vão ver quantas pessoas têm conseguido, e isso tudo por conta das informações que a gente tem dividido aqui com vocês. Por isso é muito importante que você deixe desde já o seu joinha, o seu like aí no vídeo, porque isso faz com que o YouTube distribua esse material para mais pessoas terem acesso a essas informações. Beleza? Então é muito legal isso está acontecendo nesse momento, e isso tudo, é claro, tem sido com a ajuda de vocês que já são aqui inscritos no canal. Bom, uma das principais, eu vou comentar algumas delas aqui, né? Uma das principais diferenças entre a perícia administrativa no INSS e a perícia judicial é que lá no INSS, as perícias de forma geral, tá, gente? Existem exceções, eu posso contar várias aqui, mas de forma geral, tanto a perícia médica quanto a perícia social, elas são muito rápidas, tá? Geralmente não ultrapassam aí 15, 20 minutos, ok? De novo, quero deixar bem claro, existem exceções, mas isso é a maioria dos casos que eu estou falando, elas não passam de 15, 20 minutos. Já as perícias judiciais, elas são muito mais detalhadas, são muito mais aprofundadas, porque evidentemente tem outra característica, né? As perícias feitas no INSS, as perícias administrativas, são feitas por médicos e assistentes sociais que são lá funcionários públicos ligados ao INSS. Então, não necessariamente, isso é uma outra diferença muito importante também, não necessariamente essas pessoas, especialmente no caso dos médicos, são especialistas. Então, vou dar um exemplo aqui bem concreto, que aconteceu recentemente, tá? Com uma pessoa que a gente conhece, eu não vou falar o nome dele evidentemente, mas o que aconteceu? Ele é deficiente monocular, então ele não tem visão em um dos olhos. E chegando lá, o médico que o analisou, ligou a lanterna do celular para olhar o que havia lá no olho dele. Bom, de cara isso já é de se estranhar, porque evidentemente a lanterna de um celular não vai servir como instrumento para medir nada, para verificar nada. Então, eu não sei qual foi a intenção da pessoa, por mais bem intencionada que ela estivesse,
de usar a lanterna de um celular para olhar alguma coisa ali. Agora, não bastasse isso aí até passa, vamos considerar que ajudou ele a ver alguma coisa, né? Mas não bastasse isso, ele pediu para tirar uma foto da perna da pessoa. É isso mesmo que você está ouvindo. Então, veja bem, o sujeito foi lá para fazer uma perícia em relação à deficiência ocular dele. Ele não tinha nada na perna, nunca teve, nunca pediu nada ao INSS relativo à perna dele. E aí, o médico pediu para tirar uma foto da perna. Eu pergunto para você, para quê? Qual era a intenção, qual era o objetivo de se fazer isso? Acho muito complicado. Bom, e um outro caso também que eu quero contar, isso aconteceu hoje, com uma pessoa que é nossa cliente aqui no escritório. Essa pessoa, nós estamos resolvendo um problema de aposentadoria por invalidez, é também uma pessoa com deficiência, e ela dirigiu-se então ao INSS para poder fazer a sua perícia. Chegando lá, quando o analista viu, o perito viu que se tratava de um pedido feito pelo nosso escritório, por um advogado, né? Disse para ela, né, que ela abandonasse o escritório, que lá no INSS ela conseguiria resolver tudo. Então são coisas desse gênero que tem acontecido por aí, e isso é muito lamentável, porque só atrapalha a cabeça das pessoas e atrasa a vida das pessoas em relação aos seus pedidos de benefício lá no INSS, é óbvio, né? Dessa forma, que fique bem claro para vocês, nesse momento, o seguinte: as perícias, por mais bem intencionados que sejam lá os médicos e os assistentes sociais, elas geralmente são feitas num espaço de tempo muito curto, porque é o que, na verdade, eles têm para fazer. E aí, um ponto muito importante em relação à diferença entre a perícia médica, a perícia do INSS e a perícia judicial, é que quando o perito judicial vai fazer aquela análise, ele já encontra um documento que é um processo judicial, ok? Então, o advogado vai preparar o que a gente chama de peça inicial. Nessa peça inicial, está lá todo o histórico em relação àquela pessoa, tudo que aconteceu com ela, as enfermidades ou a deficiência, as limitações, as incapacidades para o trabalho, está lá tudo descrito, tem a documentação, tudo num lugarzinho bonitinho. Então, isso dá condição para o perito judicial de fazer uma análise muito mais benéfica, vamos chamar assim, muito mais aprofundada, muito mais perto da realidade do que a perícia feita lá no INSS. Uma outra diferença que é gritante em relação à perícia do INSS e à perícia judicial é que a perícia do INSS não necessariamente é feita por um médico especialista. Então, não é incomum de vermos perícias de pessoas com deficiência, onde tá a pessoa monocular, por exemplo, e está ali sendo atendida por um clínico ou por um ortopedista, enfim. Tenho vários exemplos para poder citar aí para vocês, mas já deu para entender. Já na perícia judicial, os peritos são médicos de confiança do juiz e especialistas naquele assunto. Então, nunca vai haver uma perícia de deficiência monocular, por exemplo, feita por um clínico geral. O juiz vai determinar que um oftalmologista faça isso. Então, a diferença para um laudo de um clínico geral e um oftalmologista, num caso de deficiência monocular, é evidente, né, gente? Não preciso nem comentar aqui, né? Não precisa ser médico para adivinhar quem é que vai dar o laudo mais próximo da realidade. Não que o clínico geral seja um mau médico, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, na sua especialidade, o oftalmologista vai ter muito mais condição de averiguar qual é a real situação daquela pessoa, se a pessoa tem a deficiência e se encontra enquadrada nos requisitos que a lei determina para que ela receba, então, o seu benefício. É isso. Além disso, o advogado, lá na parte judicial, vai ter a oportunidade de juntar todos os laudos, exames, receitas médicas. Tudo isso vai fazer com que o perito judicial
tenha uma condição muito melhor de fazer essa perícia do que lá no INSS. Outro detalhe importante é que lá no INSS, o segurado é submetido à perícia, o perito tem só aquele tempo ali e ele tem um prazo muito curto para poder emitir o seu laudo, né, final, para dizer se a pessoa encaixa ou não nos requisitos para aquele benefício. O perito judicial, ao contrário do perito do INSS, já tem uma condição muito mais tranquila, ele tem muito mais tempo, muito mais adequado para poder fazer esse laudo. Às vezes demora até 1 mês, 2 meses, o que é positivo. Pensa bem, ele vai analisar aquela situação, ele pode fazer algum questionamento adicional ao advogado, para que o advogado responda para ele um detalhe ou outro. Então isso é muito mais favorável para a pessoa que está pedindo benefício do que lá na perícia do INSS. Um outro ponto de grande importância nessas diferenças que a gente está dizendo aqui para vocês é o seguinte: muitas pessoas me perguntam isso e eu quero deixar claro de uma vez por todas. No INSS é possível que o segurado solicite a presença do médico dele particular para acompanhar a perícia. Só um médico pode entrar por conta da questão do sigilo médico, né? E evidentemente nenhuma outra pessoa pode acompanhar a perícia, senão o médico particular dessa pessoa. E aí ele pode, evidentemente, ajudar ali na hora, esclarecendo algum ponto. Mas, olha, há muitos anos que a gente já trabalha com essa parte de perícia, né, no INSS, eu nunca vi ninguém levar médico lá no INSS. Nunca vi. Já nas perícias judiciais, é possível que a pessoa que está pedindo benefício contrate um médico como assistente técnico para trabalhar no processo, para poder participar no momento da perícia, esclarecer ao perito algum detalhe. Ele pode, inclusive, colocar o laudo dele no processo, ele pode questionar o perito em algum ponto que o perito coloque lá a opinião dele em relação a alguma coisa que seja, que tem algum conflito, ele pode ajudar nesse sentido. Então, é uma condição muito mais vantajosa lá a perícia feita na esfera judicial em favor da pessoa que está pedindo benefício, tá? Quero também comentar com você uma coisa na sequência disso que eu acabei de falar, que é o seguinte: os laudos feitos no INSS, uma vez que ele é dado pelo perito, acabou, não tem mais o que ser feito ali, tá? Então, geralmente, o analista recebe o laudo, se o perito disser que o laudo é desfavorável, não enquadra a incapacidade para o trabalho, ou não enquadra a deficiência, o analista vai indeferir o pedido do benefício. Já na justiça é diferente, muito diferente. Caso o perito venha a dizer que aquela situação ali não é favorável para a pessoa que está pedindo benefício, ela não está enquadrada em alguma incapacidade de trabalho, ou ela não está enquadrada como deficiente, é possível que o advogado que esteja trabalhando nesse processo, ele faça o que a gente chama de impugnação desse laudo. E aí ele pode fazer uma coisa que a gente chama de quesitação, que é fazer perguntas para o perito, para que o perito responda, evidentemente, de acordo com aquilo que ele deseja, para poder, talvez, o perito mudar de ideia, ou o juiz entender que o perito se enganou em algum ponto. Nesse momento também pode participar o médico assistente técnico que eu acabei de falar. Isso é evidentemente, muito mais vantajoso para a pessoa do segurado que está desejando ali o benefício, porque ele pode discutir no processo judicial tudo que o perito judicial falar, caso essa perícia não venha favorável para ela, entendeu? Ficou fácil? Deu para entender até aqui? Se deu para entender até aqui, coloca aqui embaixo nos comentários, para que eu saiba se você está entendendo o que eu estou falando, a linguagem como eu estou falando, se está fácil de você entender, se está muito complicado. Coloca aqui embaixo, deixa o seu joinha também, para que a gente entenda que você está entendendo o que a gente está falando aqui. Olha, continuando então nessa mesma linha, caso o laudo do perito judicial seja desfavorável à pessoa que está pedindo benefício, é possível ainda
solicitar ao juiz uma nova perícia. É isso mesmo. Caso o laudo pericial venha muito assim conflitante com a realidade daquela pessoa, né? A pessoa tem a deficiência, o médico está acompanhando já há muitos anos e o perito diz que ela não tem deficiência. Então, o advogado pode trabalhar no sentido de solicitar ao juiz uma nova perícia porque tem alguma coisa errada. Um médico que está acompanhando há anos a pessoa afirma uma coisa, o perito afirma outra, e então é possível solicitar essa nova perícia também para que seja revista a situação mais uma vez daquela pessoa e quem sabe não venha aí um resultado diferente a favor dela, né? Um outro detalhe que eu quero chamar muita atenção de vocês é o seguinte, preste atenção para que você entenda bem o que eu vou falar agora. Lá no INSS, após a perícia, se a perícia vier negativa, ruim para o segurado pode fazer um recurso administrativo para o próprio INSS. Esse recurso atualmente tem demorado aí em torno de 2, 3 anos para ser julgado. Guarda essa informação, ok? Já na justiça, no caso dos processos judiciais que envolvam incapacidade para o trabalho, que é auxílio-doença, auxílio-acidente, ou auxílio-doença acidentário, ou aposentadoria por invalidez, e benefícios ligados à pessoa com deficiência, aposentadorias, auxílios, doença, enfim, todos esses que eu já mencionei, é possível que, mesmo que com algum recurso que seja necessário, que seja feito, esses processos na Justiça Federal têm demorado aí em torno de 7 meses a 1 ano e meio, tá certo? Com todos os julgamentos. Aí você faz a conta e veja se vale mais a pena insistir com um recurso administrativo lá no INSS ou se vale mais a pena você seguir para uma medida judicial com muito menos tempo que você vai ter para poder alcançar aí o resultado final que você deseja. E aí, gente, como prometido no início do vídeo, a dica especial que eu quero dar é a seguinte. Na verdade, muitas pessoas têm medo de partir para a justiça porque demora o processo, pode demorar, como eu já falei, a média aí dos prazos é mais ou menos essa, não dá para apontar exatamente quanto tempo leva, mas é mais ou menos isso que tem acontecido. Mas aí preste atenção que tem um segredo muito legal nessa história toda. Quando a pessoa tem o seu pedido lá indeferido no INSS, é possível ingressar em juízo, na justiça, e pedir uma liminar, uma tutela antecipada, para que o juiz determine que ela já comece a receber o benefício, porque tem natureza alimentar, né? A pessoa precisa sobreviver com aquele dinheiro, até que se julgue finalmente o que ela está pedindo ali. Quando acontece isso, a pessoa já começa a receber o benefício e depois que sair a sentença, o juiz implanta definitivamente o benefício e ela vai viver a vida dela. Ah, André, mas e se ela perdeu o processo? O que acontece? Bom, nesses casos, a justiça tem entendido que esses valores recebidos por determinação judicial de boa-fé pela pessoa, eles não devem voltar para o INSS. Então a pessoa, se ela não ganhar o processo, não ganhou, vai ter que tentar um outro pedido lá no INSS, e o que ela recebeu em sede aí de liminar, de tutela antecipada, ela recebeu, viveu, gastou, acabou o assunto. Ficou claro para vocês? Bom, se ficou claro, legal, eu espero ter ajudado vocês aí e peço que vocês compartilhem o vídeo com seus amigos aí, ok? Se não ficou claro, se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo a sua dúvida, a sua pergunta, que a gente tem todo prazer em responder você. Mais uma vez eu quero pedir a você para que se inscreva aí no nosso canal, ativa aí o sininho para receber as notificações dos vídeos e das lives e deixa seu joinha, porque isso faz com que muitas outras pessoas acabem sabendo aí desse material, dessas informações que a gente tem divulgado aqui no canal. Tá joia, gente? Ah, e tem uma novidade para contar para vocês. Tá pronto o nosso livro sobre perícia judicial, tudo sobre perícia judicial, as dicas que eu dou. Tá muito bacana, muito bonito e já já eu vou disponibilizar para todo mundo que quiser o link para você poder ter acesso a esse material aí novo da gente, tá certo? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.